Graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida de forma rica e poderosa. Povo de Deus, como foi falado, eu vim aqui no alto do monte orar pela sua vida, orar pela sua casa, orar pela sua família e pedir a Deus a direção para transferir uma bênção toda especial para o Senhor e para a Senhora. As lutas, elas sempre existirão, mas quando nós temos a bênção de Deus sobre a nossa vida, uma coisa é certa: Deus, ele nos dá vitória sobre os problemas, sobre as dificuldades e sobre as adversidades que se levantam dia após dia contra a nossa vida. Por isso nós temos que estar debaixo da poderosa mão do nosso Deus. E Deus nos trouxe aqui hoje não só para orar pela sua vida, não só clamar pelo Senhor, mas também para nos revelar uma palavra que será transmitida a cada um de vocês. E uma coisa é certa: quanto essa palavra entrar no seu coração, a sua vida, a sua história, ela será transformada. Entenda algo: o Senhor Jesus, ele transferiu a mim e a você uma autoridade toda especial. Que autoridade é esta, pastor? Autoridade sobre o mal, autoridade sobre as forças malignas, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre este mundo. Tanto é que lá no início, lá no Gênesis, Deus diz a Adão que ele governaria sobre toda a terra. Adão era aquele qual tinha autoridade sobre a terra. Na sua queda, ele perde essa autoridade. Mas Jesus, na cruz, ele nos devolveu essa autoridade. Jesus, na cruz, ele nos deu poder sobre o mal. E basta a gente utilizar este poder. E como é que eu utilizo esse poder, pastor? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, os demônios têm que ir embora. Em nome do Senhor Jesus, as doenças têm que desaparecer. Em nome do Senhor Jesus, a miséria tem que sair da nossa vida. Em nome de Jesus, há um antes e um depois na nossa vida. Mas para que isso se suceda, nós devemos ter uma aliança com Ele, uma aliança com o Senhor Jesus, e crer e confiar que o poder que Ele nos deu é poderoso e eficaz sobre todas as coisas. Eu tenho que crer sem duvidar. E para que você entenda melhor, olha o que está escrito na palavra do nosso bom Deus. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo na palavra de Deus. Jesus, ele chamou os 12 apóstolos, e deu a eles autoridade e poder para expulsar os espíritos imundos e para curar todos os enfermos e doentes que estivessem em seus caminhos. Veja bem, Jesus deu aos 12 autoridade. Jesus deu aos 12 poder. Mas ele deu aos 12 ali naquele momento porque ele estava ali ainda. Mas quando ele vence a morte de cruz, ele nos deixa o Espírito Consolador, que é o seu poder, a sua autoridade, que é aquele que leva a Deus a nossa súplica, o nosso clamor, a nossa oração. Então você veja bem, quando Jesus ele vence a morte de cruz, ele vai até os discípulos e diz o seguinte: não saiam daqui enquanto sobre vós não desceis o Espírito Santo, pois sem ele nada podeis fazer. É através do Espírito Santo que nós damos ordem ao mal, que nós damos ordem às enfermidades, damos ordem às adversidades para saírem, para desaparecerem da nossa vida. Muitas das vezes,
você já recebeu a autoridade, você já recebeu o poder, você tem o selo do Espírito Santo, mas mesmo assim, você tem sido subjugado por uma situação adversa. Mesmo assim, você tem sido subjugado por um problema na sua família. Mesmo assim, você tem sido subjugado por um problema econômico. Muitas das vezes, você não tem vivido, você tem se arrastado. E o pior, você já conhece a Deus, tem caminhado na presença dele, mas não tem aprendido a utilizar essa autoridade. Você tem um bloqueio mental que diz que tudo é provação. Não, isso não é provação, isso é luta, isso é guerra. E como é que eu venço uma guerra? Como é que eu venço uma luta? Guerreando, pelejando, agindo a minha fé. É só você lembrar de Moisés diante do Mar Vermelho. Ele começou a clamar, clamar, clamar. Deus lhe disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus mandou Moisés agir. Tem hora, tem situação que eu e a senhora e o senhor devemos agir, confiar, manifestar a fé, agir de forma que muitos vão olhar de fora e nos chamar de loucos, de maluco. Mas não importa o que eles falam, não importa o que eles pensam, não importa o que eles dizem. O que importa é o que Deus tem falado ao nosso coração e o como eu irei glorificar o nome do meu Senhor, como eu vou glorificar o nome do meu Salvador. Jesus chamou os 12, deu autoridade e poder a eles. E eles foram de 2 em 2, expulsando demônios, libertando os cativos, libertando os possessos e curando todos aqueles que se encontravam enfermos e doentes. Mas por que aconteceu essas maravilhas? Porque Jesus deu a eles o poder e a autoridade? Sim, mas também porque eles manifestaram a fé. Eles não se acovardaram, eles não temeram, eles não ficaram receosos, eles não ficaram com medo diante daquela situação, diante daquele quadro, daquela adversidade, mas pelo contrário, eles confiaram, eles creram e eles agiram a fé como o Senhor Jesus lhes ensinara. E é isso que você tem que fazer, agir a fé, manifestar a fé como você tem sido ensinado todos os dias, através da palavra, através das escrituras sagradas. E com isso a sua vida, a sua história será transformada. E aqueles que não servem a Deus ainda, aqueles que duvidam do poder do Deus que você tem servido e buscado todos os dias na sua vida, eles verão que esse Deus é verdadeiro, eles verão que esse poder é notório, é o mesmo do passado, o mesmo que operava no passado tem operado nos dias de hoje. Então, através dos milagres, através da mudança, da transformação, eles desejarão servir o Deus que você tem servido. E com isso, vidas serão alcançadas, vidas serão transformadas. E, obviamente, a sua também, por causa que você tem manifestado a fé. Amém, gente? Graças a Deus. Como vocês podem ver, nas minhas mãos se encontra o azeite. Mas por que se encontra esse azeite? Porque eu vim aqui no alto do monte pedir a Deus também, para que Ele venha consagrar, para que Ele venha colocar sobre esse azeite ainda mais poder, ainda mais unção, ainda mais autoridade. Para quanto neste domingo eu colocar esse azeite dentro do cajado que o Senhor, que a senhora recebeu. E se você não recebeu, eu irei te entregar neste domingo, você vai usar esse azeite e o poder de Deus vai se manifestar. Esse azeite será um instrumento de fé, juntamente com o cajado, para que o milagre venha acontecer, para que a resposta de Deus venha acontecer. E para que isso se suceda, não basta só você pegar o azeite, não basta só você pegar o cajado, não. Você vai ter que agir a fé. Você vai pegar o azeite, vai ungir as suas mãos e vai colocar a mão sobre o enfermo e vai profetizar o milagre. Vai falar: eu profetizo a sua cura em nome de Jesus. Você vai chegar naquele filho rebelde, vai colocar a mão na cabeça dele e vai profetizar a transformação, a mudança na vida dele. Você vai profetizar a cura, você vai profetizar o fim daquela vida de escravidão na vida dele.
Você, senhora, vai colocar a mão sobre o seu marido e vai profetizar que ele seja ainda mais abençoado na sua vida. Você, marido, vai colocar a mão na cabeça da sua esposa e vai profetizar que ela seja ainda mais abençoada na sua vida. Se você tem um sonho de conquistar algo, mesmo tudo dizendo que é impossível, mesmo tudo dizendo que não tem como, você vai colocar as suas mãos aonde você deseja conquistar e vai profetizar um milagre, vai profetizar a conquista. E o Senhor Jesus, pelo poder da fé, lhe dará sabedoria, estratégia e condições para você conquistar essa vitória, essa bênção e engrandecer o nome dele. Mas para que isso aconteça, você tem que fazer o esforço, o empenho de estar conosco às 6 horas da manhã em Santo Antônio, às 8 horas da manhã em Santa Teresa, como também às 7 horas da noite. E uma coisa é certa, o poder do Altíssimo se manifestará na sua vida. Amém, gente? Graças a Deus. Espero que você tenha entendido o que nós desejamos passar ao Senhor e à Senhora, guiado, obviamente, pelo Espírito de Deus. Neste momento, eu quero unir a minha fé com a sua. Não só orar pedindo a Deus para consagrar esse azeite, mas orar também pela sua vida. Pedir para que Deus alcance o Senhor e a Senhora onde quer que vocês estejam, em um nome de Jesus. Então vamos orar? Vamos unir a nossa fé? É momento de oração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o teu nome. Meu Deus, o Senhor tem sabido o propósito que eu tive para subir nesse monte. Meu Pai, o Senhor tem sabido que eu lhe suplico e lhe peço com toda a fé e certeza no coração, que além de consagrar esse azeite, meu Pai, essas vidas que têm orado conosco serão alcançadas e tocadas. Meu Pai, eu não sei o que essa senhora, esse senhor tem vivido ou passado. Eu não sei qual tem sido a dor de cada um deles. Eu não sei em qual área da vida eles têm sofrido, eles têm sido oprimidos, eles têm sido escravizados. Mas não importa, meu Pai. Eles ouviram a Tua palavra. Eles entenderam que eles têm que agir, manifestar a fé e crer que o Senhor tem sido conosco. E não vai ser uma luta, não vai ser um problema, não vai ser um dia mal que vai pará-los, que vai detê-los, não. Mas pelo contrário, a partir de hoje eles irão manifestar a fé, meu Deus, e vão para cima, vão agir como nunca antes, para que haja, meu Pai, uma transformação, um mover do Teu Espírito em suas vidas. Meu Pai, eu lhe peço, em nome de Jesus, visita a cada um destes e arranca dessas vidas a amargura, o sofrimento. Tira da mente deles quaisquer bloqueio, meu Pai, mental, físico ou espiritual, que tem impedido o seu poder de se revelar e manifestar-se nessas vidas. E que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor alcance o enfermo, o Senhor alcance o viciado, o Senhor alcance o miserável, o Senhor vai de encontro a essa casa, esse lar, essa família e venha transformar, fazer, meu Pai, o que as nossas mãos humanas não podem fazer. Manifesta, meu Pai, o Teu poder sobre a vida deles. Traz resposta, traz transformação, traz mudança, meu Deus. E glorifica o Teu nome nessas vidas. Liberta o escravo, liberta o cativo, que essa pessoa a partir de hoje, ela sinta nojo da bebida, das drogas, ela sinta nojo da jogatina, da promiscuidade, do adultério, de toda sorte de maldição, de toda sorte de vício. Essa mulher, este homem seja livre agora, em o nome de Jesus, que todo principado, potestade, dominador na saúde, na família, na casa dessa mulher, deste homem, seja vencido agora, em um nome de Jesus. Traz vitória, traz livramento, quebra os grilhões do inferno, quebra as correntes do inferno, meu Pai, que prendia essa vida a todo sofrimento e amargor. E em nome de Jesus, nós profetizamos do alto do seu monte, meu Pai, do altar natural, a bênção, a vitória, o milagre, a resposta nessas vidas. E que sobre esse azeite, meu Pai, esteja a Tua autoridade, o Teu poder e a Tua unção. E quanto os Teus filhos, Teus servos,
usarem deste óleo, receberem deste óleo, meu Pai, maravilhas vão acontecer. Como os apóstolos no passado expulsaram os demônios, curaram os enfermos e os doentes, que o mesmo aconteça na vida dos teus servos, em nome de Jesus. E o que crê, diga amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza no seu coração. O nosso Deus ouviu a nossa oração aqui de cima do monte. Ele ouviu a sua oração aí onde você está. E você vai ver uma transformação, uma mudança na sua vida. Se você pode estar conosco aqui buscando azeite, vem estar conosco. Se você não pode, não tem problema. O Espírito Santo alcançou o Senhor onde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Fiquem com Deus e até mais.